Voltamos. Quarto dia agora, né? Nossa quarta aula. Nossa quarta aula começa com história. Página 20 a 24. Os brasileiros são iguais. Será? Uma pergunta aí para vocês. Os brasileiros são iguais? Tem algumas perguntinhas, lembra aqui de início. Você conhece essas mulheres? Que esporte elas praticam? Elas são parecidas? Todas elas são brasileiras? Para começar, você já viu um uniforme como é usado pelas jogadoras de futebol? Ele é o uniforme oficial da Seleção Brasileira de Futebol. Nele predominam as cores da bandeira do Brasil, que são verde, amarelo, azul e branco. E aqui tá pedindo para observar, ó, o desenho usando as cores da bandeira do Brasil. Assim como a bandeira, este uniforme pode ser considerado um símbolo nacional, pois ele representa o Brasil e todo o povo brasileiro. Além da bandeira e do uniforme de futebol, há outros itens que são comuns ao povo brasileiro. Número 1. Na sua opinião, que características são comuns ao povo brasileiro? Que diferenças você acredita que existem no povo brasileiro? E aí? E aí vem, para aprender. O que temos em comum? Vou começar a ler e depois vocês terminam, tá? Na página 22. Na página 22. Fala, o que temos em comum? Como vimos, o Brasil é muito extenso e tem mais de 200 milhões de habitantes, com características muito diversas, né? Ou seja, diferentes. Essa diversidade pode ser observada nas diferentes regiões do país, pois em cada lugar as pessoas têm um jeito próprio de falar, não é verdade? De falar, não só falar, mas de se vestir, de se locomover e até de se alimentar. Além disso, pessoas de uma mesma região podem ter muitas diferenças, como hábitos de rotina e crenças religiosas. Não quer dizer que a gente morando no mesmo lugar, que todos têm a mesma crença, usam o mesmo estilo de roupa, têm os mesmos hábitos, não é verdade? Cada um tem o seu jeito, o seu estilo e a sua religião, mesmo morando na mesma cidade, no mesmo bairro, enfim. Existem no Brasil pessoas descendentes de africanos, europeus, asiáticos, indígenas, entre outros, que são muitos. Essa diversidade pode ser observada nas características físicas e também nas práticas culturais, ou seja, característica física, né, ou nas nossas práticas culturais. Ou seja, a cultura brasileira também é bastante diversificada. Apesar de tantas diferenças, os brasileiros também têm muitas características em comum. Vamos ver? Aí tem o desenho, tá? Operários, obra de Tarsila de Amaral, de 1933. Aí aqui tá falando sobre algumas características comuns, né? Aqui temos a gotinha do saber, que é para ler, que é muito importante. Aí tem duas perguntinhas aqui para responder, tá bom? A continuação depois do texto. E aí depois, na página 24, tem aqui a atividade, tá? Número 1. Nós brasileiros votamos em urnas eletrônicas. Letra A. Você já viu uma urna dessas? Você já foi votar com seus familiares ou responsáveis? E aí vocês vão responder, tá? Muito fácil, algumas perguntas relacionadas ao texto, tem que retornar. Se não entendeu, retorna ali de novo. E de história é só, até a página 24. E agora, geografia, 66 a 69. Vamos lá, 66. 66. Continuação, geografia.
Hoje falando sobre os impactos das mudanças sobre o meio ambiente, tá? Mesma coisa, vou começar lendo e depois vocês terminam, tá bom? As mudanças produzidas pelos seres humanos... Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui a página, ó, 66. Os impactos, tá? Essa parte que eu tô lendo. As mudanças produzidas pelos seres humanos na paisagem alteram as condições de funcionamento da natureza. A construção de ruas, casas, prédios, praças e o aumento de número de carros, indústrias e plantações, entre outras transformações, podem causar uma série de problemas que provocam danos aos seres vivos e ao meio ambiente. Como o desmatamento, ao serem retiradas as árvores das florestas, o solo fica exposto e desprotegido e é levado pelas chuvas e ventos. Isso ocasiona a perda de plantas e, consequentemente, o deslocamento de animais, que muitas vezes acabam morrendo, tá? Aí aqui tem uma imagem, ó, o pessoal cortando árvores. E em seguida vem assim: nas áreas urbanas é necessário manter espaços com vegetação. Por quê? O que será? Olha só. Principalmente em locais muito inclinados, tá? Por que que é importante? Porque as árvores ajudam a água a se filtrar no solo por causa das suas raízes. Sem elas, a água das chuvas vai para os rios, que podem transbordar e provocar inundações. As chuvas também levam a terra dos morros com força do seu impacto, ocasionando deslizamentos, né? Que tem muitos. E aí, então, aqui nessa imagem, ó, nós temos a imagem número 1 e a imagem número 2. E fala o seguinte aqui do ladinho, ó. Vou ler o que tá aqui. Na imagem 1, observa-se a existência de árvores, o que ajuda a água a se infiltrar no solo. Ó, essa aqui, com a ajuda das árvores. Vê que na 2 já não tem. E aí, o que acontece? Na imagem 2, observa-se um dos problemas ocasionados pela retirada da área verde, e é pela impermeabilização do solo, que é a inundação. E aí aqui você vê na imagem 2 que aqui está inundado, por causa que foi retirada a parte verde que tinha aqui, as árvores, tá? E aí tem a continuação na página 67, depois também tem 2 imagens que tá falando assim: observe atentamente as 2 fotos abaixo, nas quais é retratada uma famosa paisagem da cidade do Rio de Janeiro em momentos diferentes. Olha só, na primeira, observe-se que essa paisagem seria em 1590. Essa imagem é resultado de uma manipulação fotográfica. E na segunda, como é atualmente. Então, nós temos 2 imagens. Uma como se fosse 1590 e uma imagem de hoje. Olha a diferença. Olha como era e como tá hoje. Olha a diferença. E aí tem as perguntinhas. Letra A. Que mudanças você identifica nessas 2 imagens? Nítido aqui a mudança, né? Letra B. As modificações observadas foram causadas pela ação da natureza ou pela ação do homem? Quem será que fez essa mudança aqui quando a gente vê? Será que foi só a natureza? A natureza que construiu isso aqui? É para justificar a sua resposta. Na letra C, que impactos essas mudanças podem ter provocado nesse ambiente? Muito importante, hein? Na próxima página, página 68, está assim: para praticar, agora é com você. Tá pedindo para você ler. Leia o texto e observe as imagens a seguir. Você vai ler esse texto, observar as imagens e responder as perguntas, ó. Perguntinha aqui sobre o texto. E depois aqui também é a mesma coisa, observar essa imagem aqui e responder essas questões. Tá? Então, foi até a página 69. Agora, a gente vai para Ciências, que é da página 120 a 121.
120 a 121. Para aprender. Tá? Ciências, para aprender. Página 120. Os sistemas trabalham juntos. Leiam. Ó. Aqui embaixo também, muito importante. Ler. Tá? É somente ler. Nesse momento aqui você só vai ler e prestar muita atenção. Tá bom? Não tem atividade nesse hoje. Hoje não, é só ler. E aí nós vamos para português. Página 23 a 26. Aqui em português a gente já começa o segundo módulo, que fala quando as palavras passeiam. Você já viu cartões como esses? Se sim, onde você os encontrou? Alguma vez recebeu ou enviou algum cartão desse tipo? Logo aqui. Na capa aqui, ó. E aí, na página 22, vem falando da Gotinhas do Saber. Ah, não, essa parte aqui... Não, perdão, errei. Não é essa aqui. Essa aqui a gente já viu. Depois aqui, página 23, tem que virar. E ir para a página 24. Que vem o seguinte, para começar. Você sabe o que é e para que serve um cartão postal? Já ouviu falar sobre o cartão postal? Imagine você viajando e em um certo momento sentindo vontade de mostrar o lugar que está visitando a alguém querido, né? Que você queira mostrar aquela paisagem que você está vendo ali naquele momento. Além de escrever-lhe uma mensagem. O que você faria? Né? Hoje em dia a gente tem a fotografia, nosso celular, né? Que tira fotos belíssimas. Mas antigamente era usado muito o cartão postal, tá? E aqui fala um pouquinho mais sobre o cartão postal. Aí vocês vão ler, tá bom? Aqui, olha, cartão postal, mostrando como é. Leiam, tá? Para poder entender melhor. Vamos lá, página 26. E aqui, depois de vocês lerem, vocês vão responder essas questões aqui, tá? O que mostra a imagem no cartão postal? Antes da mensagem escrita por Yuri, há um pequeno texto já impresso no postal. Na sua opinião, qual é o objetivo desse texto? Leiam lá, tá? No cartão postal e respondam, tá? Essa parte só vai falar mesmo sobre cartão postal. E em matemática, página 22 a página 25. 22 a 25. Página 22, números naturais até 9.999. Comparações, ó. Aqui. Tá pedindo aqui na letra A. Tá perguntando, né, no caso. Qual é o maior número do total de participantes de mulheres apresentado na tabela acima? Nessa tabelinha aqui, ó. Tá? E o menor? Vocês vão colocar qual é o maior e o menor. Número que corresponde à quantidade de mulheres que participaram, tá? Dos Jogos Olímpicos. Letra B. Escreva os números da tabela em ordem crescente. Crescente, do menor para o maior, tá? Letra C, a quantidade de participantes mulheres nos Jogos Olímpicos aumentou ou diminuiu? De 2000 a 2016, ó. De 2000 a 2016, essa quantidade aumentou ou diminuiu? E para terminar aqui na letra D, o que você pensa sobre a participação das mulheres nos Jogos Olímpicos, considerando o que observou no item anterior? Observando a quantidade aqui, será que diminuiu, aumentou? Isso é importante, não é? O que você acha? E aí na próxima página, página 23, também tem outra tabelinha. E tá assim, veja na tabela a seguir a quantidade de atletas que participaram de algumas edições dos Jogos Olímpicos de inverno. E é a mesma coisa, observem, tem a tabelinha, algumas imagens, e depois vem aqui a atividade embaixo. Tem a reta numérica,
tá? Fácil, que tá pedindo, ó. Na reta numérica abaixo, qual número da tabela está representado pela letra A? No caso aqui, a letra A está sendo representada por qual número? A letra B, tá? Aí vocês vão colocar aqui do ladinho. Página 24. Sequência numéricas recursivas. Até 9.999. O que seria isso? Seria uma sequência. Tem uma sequência correta aqui desses números. Observe o quadro numérico abaixo e responda as questões a seguir. Vocês vão observar bem esse quadro, porque tem uma sequência aqui. Essa sequência é o quê? De 1 em 1, de 10 em 10, 100 em 100, de 1000 a 1000. Que sequência é essa? Tá? Então, vocês vão observar aqui e vai responder as perguntas. Qual é o menor número do quadro? Qual é o menor número que nós temos aqui? E qual é o menor e qual é o maior, tá? Letra A e letra B. Na letra C, o que... Não, letra C não. O que você observa na sequência numérica da linha em que os números estão escritos em verde? Ó, em verde aqui. O que tem aqui em comum? O que você observa aqui nessa sequência? Tá? E aí depois tem o número 2, observe novamente o quadro numérico acima, e aí você vai completar. Letra A, complete a reta numérica abaixo com os números da lacuna laranja. Ó, vocês vão completar, vão botar os numerozinhos aqui embaixo, tá? Observar aqui, ó, essa reta aqui, ó, a laranja, e vão completar, tá bom? O que você observou a construir essa reta numérica? Tem alguma coisa aí em comum. O que será que é? O que você observa na sequência numérica da coluna azul? Tá? Tô perguntando agora da coluna azul, não é mais a laranja, agora é azul. Tá bom? E a página 25 tá pedindo para descobrir a sequência. Ó, a gente fez essa atividade aqui na sala de aula, tá? Com nome, não sei se usei, acho que usei números diferentes. Mas tem uma sequência. Olha só aqui a letra A. 1100, 1120, 1140. O que tem aqui nessa sequência aqui? Essa sequência é de 10 em 10, de 20 em 20, de 100 em 100. Observa e continue completando. Cada uma é diferente da outra, tá? Letra número 4. Qual é o próximo número dessa sequência? Nós temos uma sequência, está faltando um. Qual será o próximo? Tá? E aqui também para completar, tá bom? E é isso. Até a página 25. Então, hoje, nossa quarta aulinha é até a página 25 de matemática, tá bom? Beijos!